Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 185. Surro, guiado pelos demônios, entrou na casa de apostas do mercado negro. Como ele havia ouvido lá fora, as apostas aqui não eram sobre jogar cartas ou pôquer. Ka! Mora! Mora! No vasto ringue de lutas subterrâneo, cheio do cheiro de sangue e suor, dois caçadores, despojados de todo o seu equipamento, estavam envolvidos em uma batalha feroz. Seus olhos cheios de veneno, suas expressões distorcidas pela raiva, era óbvio o que estava acontecendo. Não parece emocionante? Eles são todos humanos lutando para pagar suas dívidas de jogo. As palavras do guarda-demônio que estava guiando Surro, a voz cínica de Ezil pôde ser ouvida. Tsikei demônios de baixo escalão. Agora que os nobres, que detinham autoridade absoluta, haviam desaparecido, parecia que os demônios de baixo escalão espalhados por aí estavam todos ansiosos para imitá-los. Pelo menos os do reino demoníaco faziam os demônios lutarem entre si. Aqui, eles estão fazendo humanos lutarem, e apenas assistindo. Um brilho frio apareceu nos olhos de Surro por um momento. Ele estava bem ciente dos duelos no Coliseu, uma prática cultural dos nobres demônios. Ele até participou como um gladiador demônio. Mas de alguma forma, ele se viu na posição oposta desta vez. Pouco tempo depois, eles chegaram a uma área semelhante a um terraço com vista para o ringue de lutas subterrâneo. Esta é a sala VIP. Humanos não podem entrar neste espaço, então você pode assistir confortavelmente. Se quiser participar dos jogos, sinta-se à vontade para nos chamar a qualquer momento. Eu vou. Surro sentou-se no sofá macio e olhou ao redor com descontração. Alguns demônios já estavam na sala VIP, assistindo às lutas subterrâneas. Todos pareciam iguais, com máscaras de corvo cobrindo seus rostos e colares de Stardust ao redor de seus pescoços. Mas, a partir do momento em que ele entrou no lounge luxuoso, a atenção deles mudou das lutas subterrâneas para ele. Uma cara nova. Um novo convidado? Esses chifres são realmente magníficos. Chifres. O interesse deles estava focado exclusivamente nos chifres de vulcano que se projetavam da cabeça de Surro. Olhares curiosos, olhares servis misturados com medo, e até olhares cheios de admiração além do medo. Suas emoções complexas em relação a Surro eram evidentes por trás de suas máscaras de corvo. Mas ninguém ousou se aproximar e falar com ele primeiro. Essa é uma reação natural, Ezil explicou. Os chifres de vulcano que você tem agora são completamente diferentes de quando você era um gladiador. Originalmente, Vulcano era tão incompetente que não conseguia produzir Bloodstone, o alimento exclusivo dos nobres demônios. Portanto, ele era o demônio que havia devorado mais de sua própria espécie do que qualquer outro nobre. Ele era tão obcecado em devorar as almas dos outros, que não conseguia se controlar mesmo depois de ser reduzido a apenas chifres. Então, embora Surro, um humano, não pudesse ver, os outros demônios podiam. A aura sinistra e gananciosa, emanando dos chifres de Vulcano, que haviam se banqueteado com as almas de inúmeros demônios. Aterrorizante. Quantos de sua própria espécie ele teve que devorar para emitir tal presença? Certamente ele não comeu todos os demônios em sua própria fábrica, não é? Embora não dissessem em voz alta, os pensamentos dos demônios na sala VIP ao ver Surro eram bastante semelhantes. Mas então... Tsk! Surro de repente estalou a língua, tirando-os de seu transe. O espetáculo está lá embaixo. Flint. Os demônios, surpresos com suas palavras, rapidamente desviaram o olhar de Surro com expressões embaraçadas. Mas nem todos. Peço desculpas se o ofendi. Todos estavam apenas animados. Sabe, este lugar também é para fazer novos amigos. Um demônio de repente se aproximou de Surro e falou com ele de maneira amigável. Ele parecia semelhante aos outros, mas, ao olhar mais de perto, havia uma diferença. Ele não tem um colar. Ele poderia ser o organizador deste lugar? Surro e Ezil rapidamente trocaram pensamentos. Enquanto isso, o demônio que se aproximou dele sorriu desajeitadamente e falou novamente. Você é um homem de poucas palavras, então permita-me me apresentar primeiro. Eu sou Loto, o responsável por administrar esta casa de apostas.
Esse não é um nome demoníaco. Ou ele não tem um nome, ou é um pseudônimo inventado. Ouvindo a explicação de Ezil, Surro ponderou por um momento. O que devo fazer? Esse demônio chamado Loto estava diretamente perguntando sobre sua identidade. Mas como a outra parte também estava usando um pseudônimo, ele poderia simplesmente dar qualquer nome aleatório. No entanto, isso não o levaria a lugar algum. Se ele continuasse evitando a pergunta, apenas perderia tempo. Meu nome é... Finalmente Surro abriu a boca. Volcano. Naquele momento, todos os demônios na sala VIP arregalaram os olhos e olharam para Surro em choque. Se Surro? Até Ezil chamou por ele em uma voz claramente perturbada. Parece que você escolheu um pseudônimo bastante perigoso. Um pseudônimo, você diz. Surro sorriu, como se tivesse acabado de ouvir algo engraçado, e olhou diretamente nos olhos de Loto, cuja expressão, amigável até agora, ficou tensa. Surro riu e contra-atacou com uma pergunta. Por que eu precisaria usar um pseudônimo? Dizem que não há mais nobres demônios neste mundo. Isso pode ser verdade para os outros. Você está dizendo que você, Vulcano, é... Os olhos de Loto ficaram mais frios enquanto trocava breves palavras com Surro. Da mesma forma, uma imensa sede de sangue dos outros demônios também se concentrou nele. Mas Surro já havia enfrentado muitos oponentes poderosos para se intimidar com uma aura tão trivial. Em vez disso, ele cruzou as pernas em uma postura mais relaxada e recostou-se no sofá. Então, ele casualmente levantou a mão em direção ao guarda-demônio que estava por perto e chamou o verdadeiro nobre demônio internamente. Ezil, você pode fazer um Bloodstone? Eu não sei o que você está pensando, mas Vulcano... Tudo bem, eu entendo. Ela prontamente atendeu ao seu pedido, mesmo sem entender completamente suas intenções. Afinal, se as coisas dessem errado, eles sempre poderiam quebrar tudo e fugir ou lutar para sair. Gasp! De repente, seguindo o toque de Surro, sangue negro começou a ser extraído à força do corpo do guarda-demônio. Todos que testemunharam a cena não puderam evitar se levantar em choque. O sangue recém-extraído começou a se reunir e solidificar em um Bloodstone negro na mão de Surro. Bloodstone? É um Bloodstone. Oh meu Deus, ele é um nobre demônio de verdade. Naquele momento, Surro liberou sua própria sede de sangue com timing perfeito. Habilidade: Sede de sangue ativada. Enquanto a aura intimidante de Surro preenchia toda a casa de apostas, além da sala VIP, os demônios instintivamente se agacharam ou recuaram. O Bloodstone que apareceu diante de seus olhos e a sede de sangue avassaladora que superava a deles. A combinação desses dois fez até Loto, que havia se aproximado de Surro com confiança, ficar pálido. Isso não pode ser. Ele poderia ser o verdadeiro Vulcano. Mas ele parece diferente. Possuindo um humano. Boas reações. Surro e Ezil conversaram internamente, ouvindo os murmúrios ao redor. O que você está realmente planejando? O que você quer dizer? Estou apenas mostrando o que um verdadeiro nobre é na frente daqueles que estão apenas brincando de ser nobres. Você sabe, Vulcano não conseguia criar Bloodstone. Eles saberão disso também. Exatamente. É por isso que é significativo. Surro sorriu levemente e retirou a sede de sangue que havia emitido. Então, ele voltou seu olhar para Loto e perguntou. E aí, isso é convincente o suficiente? A pergunta, Loto apagou a expressão perplexa de seu rosto e tentou responder à pergunta de Surro com calma. Estou verdadeiramente surpreso. Um Bloodstone real. Seu olhar ainda estava fixo no Bloodstone na mão de Surro. Ele não conseguia acreditar mesmo vendo. Mas não importava como ele olhasse. Era a coisa real. É por isso que ele estava ainda mais confuso. Mas, pelo que eu sei, Lord Vulcano não conseguia criar Bloodstone. Isso era verdade. Mas uma vez que eu dominei, não era mais tão difícil. Não era difícil? Os olhos de Loto se arregalaram de surpresa. Naquele momento, uma imensa ganância se espalhou pelos olhos de todos os demônios na sala. As palavras de Surro foram suficientes para acender os desejos dos demônios.
Qual era o motivo pelo qual os demônios desenvolveram o Stardust em primeiro lugar? Era porque eles queriam imitar o Bloodstone, o poder único dos nobres. O Bloodstone era a verdadeira prova da nobreza, um testemunho de sua existência. Somente sendo capazes de criar Bloodstones, os demônios poderiam crescer seu poder de forma eficiente e se tornar nobres. E além disso, somente ao se tornarem verdadeiros nobres, eles poderiam se qualificar para suceder o falecido Rei dos Demônios, o monarca da chama branca Baran. Mas ser capaz de criar Bloodstone, e ainda mais, por Vulcano, que havia sido ridicularizado por seus companheiros nobres por não conseguir fazer isso por incontáveis anos, a essa altura, se Surro era o verdadeiro Vulcano ou não, não importava para os demônios aqui. Você talvez despertou a habilidade de criar Bloodstones por conta própria. Por quê? Você quer aprender? Os olhos de Loto pareciam estar prestes a saltar das órbitas. Agora, as expressões dos demônios mudavam a cada palavra que saía da boca de Surro. Vendo suas reações, Ezil murmurou com desgosto. Você realmente é... Mas todos... Não, até mesmo os demônios. Quando alguém aparece dizendo o que eles querem ouvir, eles querem acreditar. Loto gaguejou e perguntou a Surro, podemos aprender? Não, você não pode. Absolutamente não. Bloodstones são... Não é impossível aprender. Seu trapaceiro. Ignorando as palavras de Ezil, Surro falou com Loto em uma voz séria e sincera, mantendo a compostura. Mas o quê? No início, foi cautela. Depois, choque e medo. Agora, os demônios estavam pendurados em cada palavra dele. Surro, desfrutando completamente da atenção excessiva dos demônios, recostou-se no sofá com descontração e disse: Não é uma casa de apostas. Se estamos aqui para apostar, vamos apostar. E espere um minuto, Lorde Vulcano. As apostas não são importantes agora. Crack! Surro esmagou o Bloodstone que estava segurando com os dedos. Ah! Os demônios olharam com saudade, enquanto ele se desfazia em pó e se espalhava da mão de Surro.